Agora, quando fica os dois, dá ruim. Ué, mas aí é que tá. E aí, Vitão? Será? Nem sei, eu tô até com medo de falar com você agora. Ó, por aqui tá normal. Tá normal aí pra vocês, gente? Galera, rapidão, só faz assim, ó. E é pra gente dar sequência. Demorou, então tá bom. Então vambora. E aí, gente, na verdade aqui, eu tô falando de novo aqui, quase 400 pessoas aqui. Fui convidado pro Vitor para a live dele e lá não rolou. Aí eu tive que chamar ele para cá e começar uma nova live para a gente poder conversar. Vitor, toca aí para você conduzir aí para eu poder ir responder as perguntas e questões. Cara, eu acho que você só termina a linha de raciocínio que você falou lá do grupo do Matrix lá pra galera entender. Eu Então, acho. Por que que eu quero que você fale sobre isso? Porque eu gostaria que muitos dos meus seguidores, as pessoas que me sigam, entrem naquele grupo para poder entender, ver a opinião de outras pessoas, ver sobre os assuntos que as pessoas estão falando. então, o grupo Matrix, que a gente criou lá, é um grupo porque tem muitas pessoas, ô Vitor, que estudam essas coisas que a gente estuda há muito tempo. Só que como você, geralmente na sua casa, você não tem uma pessoa para conversar sobre isso, porque as pessoas estão normal, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Tem pessoas que acreditam muito mais na televisão do que nos outros veículos de comunicação, porque a gente foi doutrinado, cara, a gente foi escravizado para isso há muitos anos, né? Um eletrodoméstico, ele fala o que você tem que comer, o que você tem que se vestir, a maneira que você tem que pensar o mundo. Então, isso é a tônica do mundo contemporâneo. Quando você está passando por uma transição, né, em escala global, a ficha das pessoas estão caindo ao mesmo tempo. Só que quando você se desenvolve na sua casa, por exemplo, em primeiro lugar, você quer dividir isso com alguém. E geralmente você não tem a pessoa para dividir. Porque quando você começa a falar sobre essas coisas, todo mundo vai olhar para você como maluco. Ah, esse cara é É a, 22. é a É, mesma coisa de quando você passa a aceitar Jesus, a acreditar em Deus e o seu mes- companheiro não tem a mesma linha de raciocínio. mesma coisa. Você fica num jugo desigual, numa espécie de jugo desigual, que você conhece coisas que outra pessoa não conhece. E qual seria a tendência natural se a pessoa realmente tem credibilidade em você? Ela fala assim, pô, mas por que você está me trazendo isso? Deve ter algum sentido, né? Porque ninguém é maluco de começar um assunto do nada, puramente por começar. Então, esse grupo, ele foi uma tentativa totalmente descompromissada minha, de falar assim, ó, você que está nesse bolo de maluco e não está sendo entendido, Venha fazer parte do meu time. come here, vem pra cá e a gente vai trocar essas ideias. Então, tu vê o grupo lá, tem hora, meu irmão, que sai de tudo. Neguinho que está estudando É, envolvimento de galáxia, o outro está em. Cada um na sua mano, a cara. conversa da semana passada, o povo conversando sobre física quântica, eu falei, caramba, encontrei pessoas aqui que pensam da mesma forma que eu, mano. Exatamente. Eu quase não interajo lá, porque eu acho que aquele ambiente lá de naturalidade é muito bom. Porque por mais que às vezes tem coisas lá que possam parecer absurdas, elas não são, né? Física quântica, por exemplo, quando eu comecei a estudar isso, eu estou falando de 15 anos atrás, eu tinha uma literatura muito pequena que falava disso. Era uma literatura quase nada. E hoje você tem a física convencional, que é uma física que nós estamos acostumados, e essa física convencional, ela já caiu por terra, porque tem um cara chamado Nassim Haramein que quebrou a física convencional. Ele quebrou, ele estuda a força do torus, da energia. Então, cara, é muito complexo. Então, os malucos acabam se encontrando lá naquele grupo e você vê coisas de várias pautas. Ali as pessoas trocando ideias, as pessoas podendo. O Grupo Matrix está no meu canal lá do YouTube. Na descrição tem um link lá para você fazer parte. Tá? É só você chegar lá, clicar. Agora, já teve problema, já teve gente lá que agrediu o outro, porque aí junta, É, junta os malucos da política com os malucos da ciência, com os malucos que estudam sobre nova ordem mundial, com os malucos que estudam sobre fenômenos climáticos. Eu, por exemplo, tenho um seguidor, só para você ter uma ideia do que eu estou falando para você. Ele teve o cuidado de me mandar um e-mail semana passada. Ele estuda só fenômeno meteorológico, por que está tendo as erupções nos vulcões simultâneo, por que está tendo a quantidade de furacão, tufão cada vez maior e de uma forma bem assim, aleatória. Cara, ele me mandou os estudos todos, os sites de referência.
Como você Detalhado. vê, detalhado. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem um conhecimento específico, entendeu? Então, você tem que ter um lugar onde possa abrigar essas mentes que não estão acopladas com uma naturalidade fake, que é que a gente vive hoje. É muito raso, é muito pequeno, é muito pasteurizado, entendeu? É muito para manter a gente dentro de um Matrix, entendeu? É tudo Dentro para da manter, casa. é tudo que a Globo, a Record, a Bandeirantes não conseguem mais fazer, entendeu? Eles têm que tentar de alguma forma manter a gente travado, manter a gente É, alinhado. e isso faz parte do processo, porque você imagina a Globo, a Record, a Band abrirem a câmera deles para falar o que a gente fala aqui. Acabou, irmão. A população ia. Calma. Porra, Entre colapso, pô. entra em colapso. O cara vai falar assim: o que, que é isso? Tá chegando. Entendeu? Então é normal que eles mantenham, até por uma. O anormal é você, quando tem um impulso de dentro, porque isso vem de dentro. Peraí. O despertar, né? O A vontade de, despertar. de obter novo Exatamente. conhecimento. Exatamente. Quando você tem o despertar e você quer, sente o impulso e não dá vazão ao seu impulso, e isso vem por um fator muito característico, Vitor, que as pessoas não têm autoconhecimento. Elas não sabem quem elas são. Então, quando vem o impulso, ela não sabe discernir o que está acontecendo. E quando você se conhece, você começa a ouvir a voz interior e você fala, peraí, ó, ontem eu tive um insight no banheiro que eu vou falar para você o que, que foi. E eu vou te dizer, de forma antecipada, o que, que vai chegar à comunicação interpessoal, como essa que a gente está tendo aqui agora. Veio para mim, baixou um download, o conhecimento chega. Quanto mais você procura, ele chega. Eu vou te dizer que dentro, em breve, pode anotar o que eu estou te falando, eu, quando quiser falar com o Vitor, eu vou ligar para você ou vou acionar um dispositivo que você tem e eu tenho, e você vai aparecer na minha frente em holograma. E a gente vai trocar essa ideia assim, ó, em holograma aqui. Aonde que eu li isso? Eu não li em lugar nenhum. Ontem eu estava no banheiro, veio todo o entendimento. Porque as coisas, entenda bem, as coisas do universo, da física quântica, funcionam como imã. Então, quanto mais você se dirige para elas, elas vão voltar para você. E as coisas vão se atraindo. Então, como eu As tenho muito. pessoas que me seguem não conseguem. Fala só um pouquinho mais sobre isso, Sandro, porque quando eu acordo, quando eu posto as coisas, eu falo assim: a lei do universo vai me favorecer, a lei do universo vai me trazer isso. Essas coisas estão vindo até mim com facilidade, alegria e glória. Eles pensam que eu tô louco, eles pensam que eu tô surtando, entendeu? Eu tô falando isso para as pessoas que me seguem, entendeu? Sim, Tipo, é sim. óbvio que quem te segue já tá mais a par do que você fala, de todo o conhecimento que você traz e tudo mais. Então, Vitor, mas se eu quisesse ser raso na prova social para o seu público, se eu quisesse ser raso, olha onde o Vitor chegou. Entendeu? Porque uma coisa é quando você não consegue expressar com o tipo de vida que você leva e que você tem, o seu discurso. Então fica uma coisa vazia. Porque eu falo sobre algo que eu não experimento. Isso é o que o mundo tem. Isso está cheio. Exatamente. Gente abrindo Exatamente. câmera, eu sou coach, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá. Mas e o resultado O na prática? conteúdo O conteúdo, né? O que, que ela está trazendo? Então, por isso que você vê poucos coaches hoje se despencam. dispara. Dispara, porque Dispara. o cara Dispara. já está num outro nível de sintonia, entendeu? Se eu quisesse ser raso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o despertar, ele não acontece para todo mundo no mesmo dia, na mesma hora. A pessoa é igual um rádio, Vitor. É igual um rádio que você, para pegar o dial, você precisa sintonizar numa frequência específica. Então, enquanto o barulho está acontecendo aqui, você pode estar dentro desse barulho, mas você está sintonizado. Então, você consegue se conectar com o todo. Uma vez conectado com o todo, e aí eu vou dar a dica aqui para vocês que gostam desse assunto, para que vocês possam entender a literatura do Napoleon Hill, quando ele fala sobre a questão do mastermind. Ali está completamente especificado, Detalhado. detalhado. Ele coloca no beabá a explicação para isso. A Lei do Triunfo ela é bem completa. Foi um dos primeiros livros que eu comprei, que é um livro bem grosso. A literatura 1.200 páginas, eu acho. é muita coisa. E eu, durante o processo que eu estudava sobre isso, eu provei na prática aquilo que eu estudava. Então, hoje, não tem como a sua mente ela retroceder. Ela começa a abrir, a A expandir, querer mais, a cada querer vez mais, mais, cada vez entendeu? mais. Então, cara, eu acho que tudo, a grande chave, o Vitor, vai passar por uma palavra chamada autoconhecimento. Enquanto as pessoas não quiserem, com honestidade, olhar para dentro e se entender,
no processo, elas não vão conseguir experimentar essas coisas. E você fez isso, né? Então você teve um determinado momento da sua vida que você parou e você analisou as coisas e falou, pô, deve ter alguma coisa errada. Cara, E você esse avançou. momento chegou para mim, foi depois do meu divórcio, que eu entrei em depressão e eu busquei entender o que eu fiz de errado. Eu não culpei minha ex-mulher, eu não culpei minha família, eu parei de culpar todo mundo e passei a entender o que eu estava fazendo de errado. Eu, Victor Hugo, estava criando tudo aquilo, atraindo tudo aquilo para mim, porque não era possível. Eu sou uma pessoa honesta, trabalho, gosto de ajudar o próximo, então por que as coisas ruins continuam acontecendo para mim? Entendeu? Foi nesse momento que deu esse despertar, foi nesse momento que eu caí no Napoleon Hill, Grant Cardone, Tony Robbins, eu caí em tudo de uma vez só, e aí veio aquele mar de informação, é muito estranho, Sandra, a pessoa que não se conhece, como você acabou de falar, e ela passa a se conhecer, ela passa a saber o que é amor próprio, o que é amor por o próximo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Qual é o alcance do meu potencial? Como você mesmo falou, cara, me surpreendeu. Você lembra da nossa conversa, a primeira conversa que a gente teve? Você me mandou uma mensagem e tal, e eu eu falo, cara, qualquer dia eu vou conversar com esse cara, velho. Qualquer dia eu vou conversar com esse cara. Eu tenho uma lista de pessoas em qual eu sigo, e eu falo assim, qualquer dia eu vou falar com essa pessoa. Eu vou falar com essa pessoa, não pelo número dela, mas é porque ela fala a mesma linguagem que eu. Entendeu? Ela tem o mesmo conhecimento que eu. Ou ela está em um patamar a mais e eu tenho que conversar com ela, ter o contato com ela para mim chegar onde ela está. Entendeu? Eu acho que não existe essa coisa do patamar a mais, né? Não existe. O que existe é sede de conhecimento. Por quê? Para que tanto conhecimento? Porque você consegue ter uma vida muito mais leve, cara. Você consegue ter. Quando você não é dominado pelas circunstâncias, você não é levado sobre as circunstâncias, você consegue ter uma. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de a liberdade plena, sabe? Porque se amanhã acontecer alguma coisa que possivelmente pode ser previsto acontecer em termos de economia, em termos globais, o que a gente está vivendo hoje por dentro, ninguém pode acessar, ninguém vai poder roubar, entendeu? Não dá para quebrar como uma empresa, porque se a tua Exatamente. esperança está no conhecimento só, você está perdido. Mas se o teu conhecimento ele une com a tua fé e você se torna uma ogiva, cara. Então não tem como economia, como situações aparentes, alguma coisa, interferir de uma forma que vai te botar para um lado pior, entendeu? Pelo contrário, você está muito mais fortalecido para receber qualquer coisa. A questão dessa pandemia, né? O que você tem a me dizer, na sua opinião, sincera mesmo? Né? Eu sei que você fala todos os dias, mas é bom perguntar aqui de novo, de um lado de quem não sabe sobre nada. Eu quero a sua opinião de quem não sabe. Não estou falando daqueles que te seguem, que já consomem seu conteúdo. Eu caí de paraquedas aqui no Sandro Rocha. Qual é o seu pensamento sobre pandemia? Principalmente porque você está numa das maiores potências do mundo, assim como eu estou, né? E as pessoas, por incrível que pareça, elas estão colocando que os Estados Unidos vai quebrar, que os Estados Unidos já quebrou, que a gente vai, né? Mas sem ter o conhecimento do porquê tudo isso está acontecendo. Sim. Então, se você pegar na história do mundo contemporâneo, a gente vai ver que todas as vezes que eles foram implementar a tecnologia, seja através do 3G, do 4G e agora do 5G, houve uma dispensação acima da média de pulsos eletromagnéticos. Então, o que acontece? Nós somos energia, Vitor, somos energia. Quando eles têm que lançar essa conexão nossa aqui, a gente tem aqui, ó, energia circulante aqui, ó, pulso eletromagnético passando por aqui para que isso possa acontecer. Então, quando entrou o 3G, nós tivemos o H1N1 simultâneo. Pode pegar a data aí que você vai ver. Você vai fazer. Eu estava no live que você falou sobre isso. Você vai fazer uma sincronicidade de toda vez que teve um fenômeno de entrada de algo tecnológico em nível eletromagnético, né, que é o nível que eles entram, simultaneamente aconteceu uma pandemia ou alguma coisa relacionada a isso, tá? E agora não está sendo diferente. A 5G ela é um fluxo eletromagnético 100 vezes maior do que o que existe hoje, né? Então, quando isso foi lançado, e aí vem daquela reunião de Davos, que eu sempre falo também, da elite global, que startou a inteligência artificial a partir desse ano,
é a ordem e vai ter que ser assim. Você tem simultâneo a isso, porque as pessoas já viam o 5G no seu aparelho, a gente aqui na América já vê em certos pontos, mas não é que esteja operando o 5G, eles estavam montando as bases. Ó, já tem uma torrezinha aqui, aparece aqui, mas ainda não tem a carga eletromagnética, a conexão ainda não está. Então eles vão posicionando. E você sabe que para cada antena posicionada, dependendo da tecnologia, essa antena vai cobrir, por exemplo, da 5G, se não me engano, 400 pessoas para cada antena. Para você manter o fluxo em high, né? Você pode ter as oscilações. Então, o que está acontecendo com essa pandemia é que foi startado o 5G e, obviamente, quando starta isso, como é que funciona o processo? Eu vou tentar resumir aqui, tá? Eu liguei a antena, só para a pessoa entender. Eu estou perto de um fluxo de eletromagnético desse nível. Ele vai em conexão com a minha célula, células do meu organismo, e eles fazem e a célula, por ser uma conexão intracelular, a 5G ela é terrível para o organismo. A célula ela faz meio que uma regurgitação, ela meio que colapsa, e ela solta um material orgânico chamado exossoma. Esse exossoma é como se fosse a válvula de escape dela. Para ela continuar sobrevivendo. Exatamente. E esse exossoma é o que, na prática, acaba ocasionando e trazendo para o organismo humano várias situações que chamam hoje de Covid, até porque eu já mostrei um aerosol de 2018 aqui na América que já está lá preparado para combater o Covid. Né? Um aerosol de 2018. Então, eu encontrei uma de 2012. Tem de 2012, né? Pois é. Então, o exossoma, quando ele aparece no teu organismo, se você tiver, por exemplo, com a imunidade baixa, ele ataca, entendeu? E aí, a pessoa que tem a propensão de uma doença cardíaca, doença respiratória, pulmonar, essa coisa toda, é afetado de uma forma mais direta. Então, o que eu acho que está acontecendo simultaneamente, tá, ô Vitor? Como eles têm que fazer a medição dessa intensidade, porque senão vai matar muita gente, né? Muita gente. Então, assim, eles nesse momento que veio essa pandemia, eles precisavam parar o mundo. Por quê? Aí, cara, tem vários fatores, mas principalmente para poder ver, tem uma situação que você tem que tender a zero. O que é tendência a zero? Você estressa uma pesquisa sua até o ponto zero. Seríamos o break-even point, ok? Yes, o ponto zero, para você chegar no break-even e falar assim, bom, a gente pode sintonizar daqui para cima, porque isso vai ser coabitável com a maioria, a gente vai conseguir implementar o que a gente quer implementar e vamos explorar. Por quê? Tem dois sentidos aí. O primeiro sentido é lógico, eles querem exterminar grande parte da população. Está escrito nas pedras da Geórgia. Isso vai vir quando você der a sua explicação sobre a nova ordem mundial, que eu vou perguntar. Isso, tem muita coisa envolvida aí. Mas o segundo grande passo é que eles não querem matar também, eles querem explorar. Exato. Cada vez mais. Eles ainda precisam da massa para entender como que vai funcionar e cada vez mais aprimorar esse ID. Exatamente, porque com a entrada da inteligência artificial e a Revolução 4.0, o que vai acontecer? Você vai ter a substituição do trabalho habitual hoje por robôs. Isso já está acontecendo. Isso eu falei em lives lá atrás também. Né? Só que hoje foi startado. Então, o que acontece? O que vai sobrar para essa galera que trabalhava em determinadas posições? Um trabalho meio que escravo mesmo. Só que essa galera vai precisar da tecnologia para, por exemplo, a logística, o modal de logística, precisa ter um telefone conectado. Só que agora a internet, a conexão, é a internet das coisas também. Então você já deve ter visto a loja lá na Califórnia, que, por exemplo, da Amazon, que você entra com o teu telefone no bolso, basta você ter uma conta da Amazon ativa, você entra... Já sabe tudo. Você não tem funcionário. Você nem passa em caixa. Você não passa em caixa. Você, quando passa pela porta, ele já lê que você tem o aplicativo, você pega o que você quiser e vai embora, e não tem um funcionário, e debita do seu cartão de crédito. Entendeu? Então, isso que você acabou de relatar. Nós estamos dizendo aqui, Vitor, até onde vai a toca do coelho, entende? Isso que você acabou de relatar para as pessoas que não têm esse nosso conhecimento, né? Não tem um nível de conhecimento seu. Seria mais ou menos The Fifth Element, igualzinho aquele filme The Fifth Element, quando você falou que as pessoas não vão ter mais trabalho
e vão ter que... Aí a gente realmente vai ver a sobrevivência. Exatamente. Não seria o Fifth Element, que tem as camadas e tem aquela camada lá embaixo que sobrevive do resto que vem de cima? Então, pode ser. Até tem um filme agora, O Poço, né, que demonstra isso. Não sei se você viu, do Netflix. O Poço, eu fiz um vídeo a respeito. Né? Que é bem característico. Eu acho que isso ainda vai demorar mais um pouco para chegar nesse nível, mas o nível agora é estabelecer de uma vez por todas o controle social. E como eles são covardes, o que eles fazem? Eles estão atrelando agora você poder pegar o benefício que o governo vai te dar, e seja ele aqui na América ou no Brasil, mas os países de terceiro mundo, Vitor, eles sofrem 10 vezes mais. E eu vou dizer por quê. Você sabe que a segunda emenda ou a quinta emenda? Segunda emenda, né? A quinta emenda. A quinta. A quinta emenda americana, ela prevê que todo cidadão pode ter uma arma para se defender. É uma questão inviolável aqui da Constituição. Então, para você implementar um cavalo de Troia na América, é muito mais difícil do que no Brasil, onde estrategicamente, através aquele plebiscito que não deu a eles o direito das pessoas terem arma de fogo no Brasil, que eles perderam no plebiscito, mas mesmo assim tiraram a arma de fogo de todo mundo. Então, no Brasil, as pessoas estão socialmente mais suscetíveis a uma determinação governamental sem poder reagir quanto a um cavalo de Troia desse. Então, o que eles fazem? Aqui já não. Aqui já o buraco é mais embaixo, né? Então, por exemplo, eles pegam o aplicativo, seja eles da Caixa Econômica Federal ou de qualquer coisa, ou desse Big Data que foi startado aí, e ninguém parou para perguntar como pode, um Big Data já está pronto para você ligar 196 e falar com 120 milhões. As pessoas não sabem. Exatamente. As pessoas não sabem, irmão. Essa informação a grande mídia não mostra, porque é para manter você cego. Então esse Big Data ele já estava aprovado. Eu tenho aqui o decreto que eu vou fazer essa semana, a leitura dos 2 decretos que foram assinados em 9 de outubro do ano passado, dando total liberdade para esse controle social no Brasil. Né? Mas aí, vamos lá. Aí o que ele faz? Ele fala assim, bom, estamos num problema de pandemia, estamos num problema muito complicado, mas nós vamos lhe ajudar. Você já viu o Estado ajudar alguém alguma vez? Nunca. Nunca. Você já teve alguém que bateu na sua porta assim de tarde e falou, oi, Vitor, tudo bem? Cara, você precisa de uma cesta básica? Eu me simpatizo com você, cara. Eu posso pagar um almoço para você? Eu tava passando aqui na porta, vi você. Gostei do seu sorriso. Não existe, cara. Velho, não existe, né? Então, o que acontece? O Estado hoje, ele bate no peito falando assim, não, mas nós vamos ajudar vocês nesse tempo difícil. Não, eles não vão ajudar. Eles vão antecipar um problema que seria do censo, por exemplo, que tem que bater na porta de cada um. Eles pegam essa crise, que já foi uma crise totalmente estruturada e é uma estratégia em cima disso, e lançam um aplicativo. Se você ler, eu até publiquei essa semana, se você lesse o que vem escrito no aplicativo, você dá o agree, né? Eles estão tipo assim, liberdade de pegar os seus dados, pegar tudo, para você ganhar os R$600, entendeu? Então, eles estão, na verdade, alimentando um grande Big Data que vai servir para te controlar daqui a pouquinho. E se você não estiver dentro desse sistema de Big Data, você não compra, não vende. Aí a gente vai cair naquele livro antigo, o maior best-seller do mundo, que já dizia essas coisas todas. É mais ou menos isso. Uma questão completamente fora agora do que a gente está falando. Antes da gente falar da human trafficking, os predadores. Seu ponto de vista sobre um predador, né? As pessoas, a gente está muito focado só na desgraça do Covid-19, tudo que está acontecendo, e a gente esquece que o resto ainda está acontecendo, tá? Todas as questões de drogas, as pessoas se matando, as pessoas tendo doenças crônicas não resolvidas, né? Que o sistema está simplesmente largando de mão, deixando essas pessoas de lado. E esse lado negro que a gente não gosta de conversar, que a gente não gosta de olhar, pode acontecer com o próximo, mas nunca comigo. O que você tem a dizer sobre isso? Então, só para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma pesquisa no sábado à noite para poder falar, abrir uma live para falar. Olha o que aconteceu, Vitor. Em alguns sites que eu fui buscar, abriu uma notificação do FBI. Eu também. Já também, né? É proibido. No dia que eu falei com você que eu estava pesquisando, eu encontrei vídeos e reportagens a respeito. Isso foi no domingo, não foi? Não, foi antes, foi sexta.
Foi na sexta. No domingo, eu falei, não, eu tô com o meu laptop aqui agora, eu vou consumir conteúdo. Já apareceu a mensagem do FBI. Exatamente. Então, assim, eu estou evitando de fazer o vídeo, não vou fazer o vídeo porque isso vai me trazer um problema em nível maior do que eu Mas quero. eu falei isso para você. Pois é, Eu falei, mas, assim, cara, será que a gente pode porque quando eu fui estudar sobre, né, eu tenho que pegar a falar da human trafficking, os predadores? O seu ponto de vista sobre um predador, né? As pessoas, a gente está muito focado só na desgraça do Covid-19, tudo que está acontecendo, e a gente esquece que o resto ainda está acontecendo, tá? Todas as questões de drogas, as pessoas se matando, as pessoas tendo doenças crônicas não resolvidas, né? Que o sistema está simplesmente largando de mão, deixando essas pessoas de lado. E esse lado negro que a gente não gosta de conversar, que a gente não gosta de olhar, pode acontecer com o próximo, mas nunca comigo. O que você tem a dizer sobre isso? Então, só para você ter uma ideia, eu estava fazendo uma pesquisa no sábado à noite para poder falar, abrir uma live para falar. Olha o que aconteceu, Vitor. Em alguns sites que eu fui buscar, abriu uma notificação do FBI. Você também. Já também, né? É proibido. No dia que eu falei com você que eu estava pesquisando, eu encontrei vídeos e reportagens a respeito. Isso foi no domingo, não foi? Não, foi antes, foi sexta. Foi na sexta. No domingo, eu falei, não, eu tô com o meu laptop aqui agora, eu vou consumir conteúdo. Já apareceu a mensagem do FBI. Exatamente. Então, assim, eu tô evitando de fazer o vídeo, não vou fazer o vídeo porque isso vai me trazer um problema em nível maior do que eu quero. Mas eu falei isso para você. Pois é, eu falei, assim, cara, quando será que a gente pode? Porque quando eu fui estudar sobre, né, eu tenho que pegar as referências, né, eu tenho que buscar a tônica, a fonte, porque senão eu vou dar uma coisa, tanto é que estão me perguntando, cadê? Eu falei, cara, não dá para pegar, porque, olha, eu vou falar aqui, porque os predadores, para quem não sabe, são os pedófilos, tá, gente? Aqui na Flórida, vocês não têm noção de quantos... porque aqui na Flórida, gente, quando acontece o seguinte, quando ocorre algum crime perto do seu condado, você recebe no seu telefone a notificação. Amber Alert. O Amber Alert. Acabou de acontecer isso, tal. Vai acontecer uma tempestade. Hoje, por exemplo, vai ter tornado em Ocala. Então, a galera de Ocala já recebeu a notificação. Então, todo mundo se programa. E aqui, o que tem de sequestro de criança é um absurdo, cara. É um absurdo. Tipo, os pais vão pro parque, vão se divertindo, se distraindo. Tanto é que na Disney tem policiais P2, cara, disfarçados dentro do parque, porque as pessoas sequestram dentro do parque. Entendeu? Universal Studio teve um escândalo muito grande em 2010, cara, que sumiram não sei quantas crianças e eles abafaram casa, não mostraram pra mídia, e aí com a investigação ficaram sabendo. Exatamente. E o porquê que eles fazem isso? Porque a elite, cara, ela vive desse... Eles pegam para vender órgão, para sacrifício humano em ritual, para uma série de coisas. Escravidão, cara. Escravidão sexual. Tanto de mulheres quanto de crianças, tá? E de qualquer lugar do mundo. A pessoa some e ninguém tem noção de onde ela tá. No Brasil, cara, a quantidade de crianças que somem é um absurdo e ninguém toca no assunto, cara. O Magno Malta desenvolveu a CPI da pedofilia. Se você lê o relatório, você se choca. E não teve nenhum tipo de eco nas grandes redes, cara, de televisão. E você pergunta o porquê. É óbvio, o dono dessas empresas participam dessa brincadeira também. Tá? Ganham com isso, né? Ganham com isso e participam dessa brincadeira também. Tá? Tanto é que o John Epstein, que era o cara que tem uma ilha aqui em Palm Beach, que tinha um avião chamado Lolita Express, né? Levava esses empresários a nível governamental, presidencial, brother, tá? Para ir para essa ilha, para se deleitarem, para fazer essa coisa toda. O fato é que eu fui buscar para poder pegar elementos para poder comprovar e apresentar para as pessoas. Todos os sites de busca que você tem a relevância hoje estão clipados pelo FBI. Você tem uma notícia muito grande que você não pode avançar, não pode buscar informação, não pode clicar no link. Isso eu estou falando pela primeira vez aqui agora. Que as pessoas estão querendo que a gente fale sobre o evento que aconteceu agora em Nova York, falando que não está acontecendo. Veio todo mundo mandar mensagem para mim, brother. Eu falei, gente, calma, porque eu não vou falar algo para vocês sem ter uma fundação, sem falar exatamente isso, dessa forma, assim, assim. E elas não conseguem entender que, tipo assim, tá bom, a gente despertou, agora a gente quer conhecimento, mas você tem que obter conhecimento da forma certa, não de qualquer jeito. Porque você não pode acessar. Gente, é a coisa mais surreal. A coisa mais surreal que eu já vi até hoje é isso. Então a gente não consegue
acessar os documentos para poder apresentar para as pessoas. Tanto é que já começou a narrativa dizendo que não aconteceu nada aqui em Nova York, que aquilo tudo foi um grande boato. Mas as pessoas, cara, elas se fazem cega também, porque já tem 2 pronunciamentos do Donald Trump, Sim. em qual ele é questionado a respeito, ele responde a respeito, tá? Só que o foco tá no quê? No Covid-19. Exatamente. Então esse tipo de informação passa despercebido. Os repórteres, eu duvido que os repórteres que tentam bater de frente com ele não são depois convocados e falados assim, olha só, da próxima imprensa você não vai participar. Você não vai mais me questionar, você não vai mais fazer pergunta. Eu tenho certeza disso, cara. Tenho certeza. Exatamente. A gente está acompanhando aqui as manifestações e também as colocações do Trump diariamente. Já por 2 vezes ele já falou sobre essa situação. Inclusive, tem navios que estão se dirigindo lá o Caribe, e ele falou que acabou a festa, que eles vão invadir e bababá. Enfim, então eu não quero criar problema com o FBI, né? Não é o inimigo, não é o hater que você quer ter. Não é. É o tipo do hater que eu não quero ter. Agora, eu digo para todos que estão interessados em aprofundar no assunto, tomem cuidado, porque o seu computador ele vai ser invadido pelo próprio FBI por conta disso, porque eles estão no momento das investigações, o exército americano está diretamente ligado nessa ação. E isso não é novidade para quem estuda as elites, cara. Isso a Marina Abramović, que é a mentora intelectual de Hollywood lá, com as suas performances, ela é a figura nesse epicentro. Então procure sobre Marina Abramović que você vai entender muita coisa. Não, você mesmo falou, né, do relato da Angelina Jolie, do Justin Bieber, as coisas que eles relataram e falam a respeito, só que isso não é o tipo de conteúdo que até os seguidores dele gostariam de ouvir. Por isso por isso que não aflorece, por isso que não é aquele vídeo de 200 milhões... Você tá me entendendo? Ô, Vitor, só para você ter uma ideia, eu fiz a live na sexta ou na quinta-feira, contando até do meu relato pessoal de abuso, que tá o vídeo lá no YouTube, eu não sei se você viu a live, né? Eu vi, que eu falei. Eu vi. Se você vê a quantidade de pessoas que naquela live colocaram o número 1 lá, que já foram abusadas, é uma coisa absurda, é assustador. As pessoas que me procuram aqui, aí você imagina se não acontece essas coisas que a gente tá falando aqui. Se numa vida normal, entre aspas, cara, de famílias que não estão ligadas a sociedades secretas acontece, imagina Esse tipo de abuso acontece dentro da nossa própria casa, né, cara? Exatamente. Abuso sexual, abuso físico, entendeu? Eu sofri muito na questão de ser criado nessa coisa de bater. Você tá me entendendo? Que, Sim. de uma certa forma, é um tipo de abuso. Claro. Né? Você não precisa educar o seu filho batendo nele, tocando a mão nele. Tá? Isso, mas nos anos 80, 90 era normal. A quantidade de pessoas botando número 1 aí. É fogo, rapaz. É complicadíssimo. E comigo só parou de acontecer esse abuso quando quebrou os meus dentes da frente. O meu padrasto conseguiu quebrar, né? Um homem de não sei quantos anos acima de mim, eu deveria ter 12, 14, ele estava com 30, 35, ele conseguiu quebrar os meus dentes da frente, que futuramente eu consegui recuperar. Mas eu, até pouco tempo atrás, eu tinha vergonha de falar sobre isso, eu tinha vergonha de procurar ajuda, entendeu? Liberar esse bloqueio mental, porque de uma certa forma cria bloqueio mental, crenças limitantes, entendeu? Impede você de ter um relacionamento produtivo com uma mulher, ter um relacionamento com seus filhos. Eu tinha um pavor do cara, meu irmão, que tentou abusar de mim na época. Eu ia correr pra casa e ficar desesperado, e eu falava em casa e ninguém acreditava, brother. Eu falava, cara, esse cara tá tentando fazer coisa. Eu era moleque, eu não sabia nem me expressar direito, entendeu? E assim, durante muitos anos, isso ficou completamente enterrado, brother, na minha mente, entendeu? E isso deu, olha quanta gente botando número 1 aqui, Vitor, que foi abusado já também, entendeu? Então, se isso acontece, cara, na nossa casa, com pessoas próximas, você imagina essa elite, cara, que quer fazer isso. Cara, a Deep Web, ela é terrível, porque ela mostra coisas e abominações que as pessoas fazem com crianças, com mulheres, mutilações, que é um lado negro, cara. É um lado negro muito complicado, entendeu? E eu queria fazer um vídeo explicando quem era o Epstein, o porquê que morreram com ele, né? Porque falando que ele suicidou, né? E a gente sabe que não é, porque ele era o epicentro, né? A ilha dele era a ilha da fantasia. Ele era o que mandava tudo isso, né? O que controlava tudo isso. Um dos cabeças, né? Porque isso deve ser uma medusa, velho. É uma medusa, é uma medusa, entendeu? Então, cara, é aquela questão. Cada um agora já tem as hashtags, já tem os códigos para ficar livre para pesquisar,
entendeu? E eu te digo, todo site que eu tentei, cara, eu vi um documentário do Obama com o Anthony Bourdain, você viu isso, cara? Não, esse você Cara, tem que me mandar. Esse eu não meu, vi. tem uma foto do Obama com o George Clooney numa lancha com uma criancinha, cara, indo pra... Brother, é um negócio, sabe, é um negócio bem louco, cara. É um negócio bem louco. Várias pessoas agora botando. Olha, a hashtag, a Ellen colocou lá no Twitter, tá tendo a hashtag lá, The Children. Aí eu esqueci agora a hashtag, Acho até que é no, The Children Must Be Saved, né? Must Be Save, e The Children Must Be Saved. tem uma outra também, denunciando, e assim, pugilistas estão entrando agora para denunciar. Uma galera grande. Só que é o seguinte, cara, a força de resistência disso, meu amigo, é uma coisa que envolve governo, envolve Hollywood, Ele já envolve. consegue nos controlar, velho. Ele já consegue nos manipular. Derrubaram live minha. Derrubaram uma live. Eu tava dando uma aula de inglês, Sandro. Sandro, uma aula de inglês e o aluno escreveu COVID-19, coronavírus. E eu li a frase que ele me escreveu para eu conseguir corrigir ele. Derrubaram a live, irmão. A live sumiu do meu canal. Você imagina se a gente conversa a fundo sobre assuntos como esse daqui. Se você passa, em vez de usar código nas suas lives, se você passa a falar as coisas, eles vão acabar com seu canal, sumir com seu É, canal, entendeu? E é, ficou por isso mesmo. então, eu acho que isso só poderia cessar, cara, com uma atitude mesmo de um exército americano, como está acontecendo agora. As pessoas não entenderam como é que dois transatlânticos de hospital estão aportados, se você não tem ainda o Né? estresse completo dos hospitais Em Nova York. Não, nós regionais, temos o entendeu? estresse completo aqui, eles estão mandando navio para outro lado. Vocês É, têm que passar a é, entender o que está acontecendo. tá mandando o Entendeu? navio para outro lado para quê? Para Pra... atender as pessoas de Nova York? Pô, não tem sentido, né? vão levar ela de helicóptero para lá, quase É, morrendo, dependendo de um ventilador para respirar, vão mandar para lá. então, assim, são assuntos, cara, que eu gostaria até de abordar mais, mas eu fiquei assustado no sábado com o que eu vi em relação ao que eu não posso fazer, o que eu não posso falar, o que eu não No posso nem domingo, procurar. E eu falei, no domingo eu não consegui nem pesquisar a respeito. tá bem complicado. Nova ordem mundial, velho. Então, nova ordem mundial tá aí, já começou. Quem não acreditava, achava que era teoria da conspiração. O último episódio recente foi o próprio ministro da Saúde que saiu falando que o governo ia acabar atrapalhando a nova ordem mundial da saúde. E esse termo, como um jargão, está rodando em todos os vídeos, em todas as falas dessa elite global. E o intuito deles é isso, é colapsar o mundo, porque ele já tem um plano, né, de controle. Só que é o seguinte, é o que eu falo, Vitor, eu sempre falo aqui, com tudo isso, com toda essa situação, Deus tem um plano maior, cara, e mais eficaz. Então, assim, você pode ver que quando a coisa está chegando num nível bem estratégico, sempre acontece alguma coisa, entendeu? Então, eu creio que cara, vai haver uma intervenção também, de uma outra forma, espiritual. Vai ser um grande combate, as coisas não vão ser fáceis, não vão, mas eu creio no Deus do impossível, que está no controle de tudo, esperando a hora dele agir, porque a hora dele está chegando. E para quem tá, né, como a gente está falando desde como eu tô te perguntando desde o início, para quem está começando, o que seria a sua indicação, irmão? O que você falaria para uma pessoa que tem que se conhecer, tem que buscar mais informação? Eu sou muito verdadeiro em dizer que eu não sou o dono da verdade. Eu divido aquilo que eu obtenho de informação, né, que eu quero de conhecimento, que eu quero de aprendizado, e aí sim eu tento passar para as pessoas de uma forma com que elas... Eu digo o seguinte, wake up. Wake up and smell the coffee. Yeah. Entendeu? Porque se a pessoa não acordar, ela não vai, ela vai analisar as coisas de acordo com o prisma do que a TV está falando, entendeu? Então vai cair num círculo que ela vai ficar rodando em círculos mesmo, entendeu? Então eu acho assim, a própria busca, isso é muito complicado falar porque é uma coisa de cada pessoa. Como é que aconteceu comigo? Aí isso eu posso falar. Eu me converti na Igreja Católica, né? Na Renovação Carismática, há muitos anos atrás. E aí, o que eu comecei a identificar, e foi um processo natural, ninguém me falou nada,
Eu frequentava a missa diária, quase que na época, né? No meu entendimento, naquela época. E eu ia para a missa, eu olhava aquilo tudo, eu achava aquilo tudo muito bonito, e realmente era, né? Você vê uma catedral, uma igreja, eu acho aquele clima ali muito bonito e tal. E começou a acontecer as missas, eu sempre fui uma pessoa que tive essa vocação natural de buscar conhecimento e estudo. Aí eu comecei a estudar sobre Roma, sobre os papados, aí descobri que houve uma papisa também, a única papisa da história, a papisa Joana. Aí fui estudar o Vaticano, tal, tal, tal. Aí eu cheguei nas indumentárias, aí eu fui olhar os símbolos, fui olhar o tipo de vestimenta. Eu falei, mas por que ele bota esse chapéu? Por que a cruz dele está invertida aqui nessa roupa? E comecei a fazer uma pesquisa. Isso eu estou falando de 1996, onde não tinha internet, como tem Você tinha hoje. que realmente pegar um livro, abrir e buscar Garimpar. ler. Isso, garimpar, né? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa e as coisas não batiam. Aí eu vi aqui, pô, mas esse chapéu, cara, ele é igual do deus Dagon aqui. Ele é uma deidade greco-romana, é um deus pagão. E aí comecei a ligar os pontos. Aí eu comecei a entender mas por que na cidade ali em Roma, no Vaticano principalmente, só tem embaixada? Você sabia que é o único lugar do mundo que tem todas as embaixadas do mundo inteiro? Eu já vi um cara que se chama Eric Thomason falando sobre isso. Ele fez uma série de 10 vídeos falando sobre isso. Meu, aí eu colhei a placa, eu falei assim, porra, mas se tem embaixada, por quê? Porque esse cara deve controlar muita coisa. É. Aí, mas como é que funciona para ele controlar? Aí, pela Igreja Católica, a Fala. figura do Papa, ela é a sucessão direta de Pedro, né? Porque Pedro, tu és a pedra angular, né? Tu és a pedra angular, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Então, pela Igreja Católica, a sucessão papal é a sucessão de Pedro, né? Então teve o primeiro Pedro, Exatamente. aí veio outro até chegar no Francisco, né? Eu falei, bom, mas estudando a história de Pedro, olha só como é que é a coisa louca. Estudando a história de Pedro, depois que ele recebe o Espírito Santo no Pentecoste, você vê que as pessoas, ele consegue exalar, né, na sua espiritualidade, as pessoas, a sombra dele, a Bíblia relata que até a sombra dele curava as pessoas. Porque tamanha efusão do Espírito na vida dele, e ele conseguia reproduzir as obras de Cristo Jesus, do nosso Salvador, na sociedade, assim como Jesus fazia, porque ele fala, né, que vocês, como meus seguidores, farão as obras que eu fiz e ainda maiores, porque o ministério de Jesus durou apenas 3 anos, né, dos 30 aos 33. Depois ele morreu e ressuscitou. Então, é óbvio que uma pessoa que está ligada na fonte vai reproduzir as mesmas coisas que o seu... Por muito mais tempo. Por muito mais tempo. E eu comecei a buscar na história do papado o porquê que eles, por exemplo, andavam com carro blindado, não andavam pelo povo, não curavam as pessoas, faziam eventos de imposição de mão, de cura, de libertação, de libertar as pessoas de cativos. Nunca teve isso. E eu questionava, não, mas isso não tem a ver com Jesus. Eu falava, Isso não tem a ver com os ensinamentos, né? Esse não é pelo contrário. Jesus abdicou de toda a riqueza, de todo o ouro. E lá tem o maior estoque de ouro do mundo, hoje é do Vaticano. Né? Por que será? E por que será? E por que isso aí é um meme que as pessoas não param para pensar? E ali, cara, eu comecei a desbravar uma infinidade de situações, uma infinidade de coisas. E eu comecei a questionar tudo. Aí eu percebi que isso não tem, instituições não tem nada a ver com pessoas. Porque onde eu transitava lá na renovação carismática, as pessoas que eu convivia queriam sim levar a palavra, efundir os dons, lutavam pela vida de pessoas, me ensinaram muita coisa, inclusive um projeto que eu trabalhei durante muito tempo ajudando foi na recuperação de pessoas envolvidas com droga, né, com adicção. Eu trabalhei praticamente 8 anos no Maranatá e semana passada eu falei com o fundador, meu amigo, seu Martins, a gente conversou bastante. Então não tem nada a ver instituição com pessoas. O que eu estou falando aqui são das instituições que estão ligadas nessa elite, cara, seja no poder religioso, no poder político, nessas situações. E aí, cara... Nas teias, né? Nas teias. Então, quando você começa a puxar um fio, tu vai puxando, não para, cara. Tu vai não chegar... tem fim. Se você estudar, por exemplo, a Ordem dos Jesuítas, aí você vai cair para trás, tu vai colapsar e tu vai ter um problema sério. Então foi aí, entendeu? Por aí vai. E os alienígenas, Sandro?
Então, cara, tem, ó, assim, que tem, é fato, ninguém vai negar que tem. Também acredito. Só que a minha dúvida é porque tem uma linha muito grande que diz que os alienígenas são os demônios, né? Os demônios mesmo que se encarnam e vêm de outros lugares. E eu estou quase fechando essa questão. Ainda não fechei, mas eu estou quase fechando essa questão, sim, né? Porque tem todo sentido, né? Agora, que existem. Eu falava na live de outubro do ano passado que a gente ia ver nesse ano fenômenos climáticos inigualáveis, fenômenos físicos e extrafísicos. E todo dia, sem ter um dia, meus seguidores me mandam algum vídeo de avistamentos, de coisas sobrenaturais, que nem sempre vão estar contidas no livro que nós acreditamos que é chamado Bíblia, mas eu sempre costumo dizer que a Bíblia é um pedaço de toda a Do que, verdade. de Claro, toda a verdade. Do que porque está você... acontecendo e o está por vir. Exatamente. A coisa mais importante da Bíblia é a palavra de Jesus em primeira pessoa. Aquela ali é inegociável, ela é, para mim, inquestionável. A história dos apóstolos, que todas se convergem. Então, ali você tem um centro histórico, uma parte da historiografia maravilhosa. Verdadeira, né? Verdadeira, genuína. Na pureza, exatamente, genuína. Por mais que depois de Tito ter invadido Jerusalém e ter adulterado, porque Roma adulterou as escrituras originais com a Septuaginta, com a Vulgata, eles mexeram nas traduções. Para criar as igrejas que são hoje. Para manter o povo pelo medo e tal, mas a base bíblica era muito clara. Mas você tem outros, os apócrifos, por exemplo, são outras fontes de pesquisa. Se você pegar os sumérios, por exemplo, você vai entender muita coisa. Então você tem uma diversidade de fontes interessantíssimas para pesquisar. Agora, o interesse é de cada um, cara. O interesse vai de cada um. Cada um mergulha até onde quer, entendeu? Agora, quanto a essa questão de extraterrestre, tanto ela é relevante que o Papa Francisco esse ano falou que no dia 13 de março, ou 15 de março, iria liberar os arquivos para a comunidade científica poder estar tendo acesso a tudo aquilo que o Vaticano sabe. Eu achei estranho, porque como é que eles vão... Por que agora? Porque agora. E logo depois a gente viu o que aconteceu na Itália, né? Então ninguém teve acesso a nada, continua não tendo acesso a nada. Bolsonaro, velho. O que você tem a me dizer do que ele está fazendo, né? E por quê? Por que as pessoas têm um ódio tão grande sobre um líder que, querendo ou não, está mostrando uma nova realidade? Fazendo com que o Brasil veja que sim, existe um outro lado, existe uma outra visão, existe uma outra forma da gente seguir em frente, continuar fazendo o país crescer. Né? Não importa se é direita, se é esquerda, mas sim, olha só, eu quero fazer com que isso aqui dê certo. Por que ele está criando mais ódio? Né? As pessoas estão desejando mal a ele, a família dele. É umas coisas surreal que eu vejo. Tá? E eu sou o tipo de pessoa, Sandra, que eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu quero respeitar aquele que está no poder e eu quero que ele seja abençoado para fazer o melhor por mim e pela minha família. E pela minha comunidade. Você entende o que eu estou querendo dizer? Mas o porquê que as pessoas... o porquê do ódio levar pro pessoal, cara? Eu vou te contar... Eu gosto de falar contando histórias. Então eu vou te contar uma história da minha vida para você entender o que eu acho. Vamos lá. Eu sempre fui nascido e criado no Complexo do Lynch, lá no Rio de Janeiro. E uma vez a minha mãe fez um esforço sobrenatural para eu poder estudar num colégio técnico, tinha perto da minha casa, chamado Resende Râmel, Escola Técnica Resende Râmel. E ali era um lugar que a minha mãe tem que fazer muito sacrifício para me ajudar ali a estudar naquele tempo. Chegando na sala, eu encontrei muitos garotos, e tinha um cara que ele fazia academia, ele era muito forte, e ele me via, por eu ser branco, como playboy. Eu tinha um cabelão, mas eu era cria do complexo ali do Lynch. Mas ele me via como playboy. Então, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, isso que chamam de bullying hoje, na minha época, eram os 8 caras na minha turma que eles ficavam me acuando, me sacaneando, tentando fazer alguma coisa contra a minha pessoa, porque eles me viam como playboy. Eles olhavam para mim e juravam que eu era um playboy que estava ali. E eu dei corda. E eles... Cara, eu cheguei um dia na sala, eu tomei um pescotapa desse cara grande, que eu cheguei a cair no chão. O cara era muito forte. Quando eu me levantei, eu falei, de hoje não passa. Então, o que eu fiz? Na hora do recreio, o Resende Râmel na frente de um posto de gasolina.
Eu esperei todos estarem lá, porque a onda deles era beber menta, né? Ficar meio que doidão. E as meninas... Aquela mentinha, né? E as meninas adoravam a turminha deles, porque eles eram os engraçadinhos na época. Eu esperei dar o intervalo do lanche e eu subi a favela e desci com o meu bonde. Você entendeu? Eu desci com um bonde de mais de 50 pessoas. Fiz uma roda e chamei o cara que me deu o pescotapa, só eu e ele na porrada. Ele não veio. Pelo contrário, ele deu aquele pinguinho na calça dele. Ele estava se mijando, porque ele não esperava. Porque ele achava que eu era o playboy. E eu, na verdade, eles estavam fazendo 8 contra 1 na covardia, e eu queria sair na porrada com ele, entendeu? E botei meus amigos lá. Alguns armados, outros não, porque era a minha realidade daquela época, entendeu? Mas ele me Era via o que como você playboy. vivia. Ele me via como playboy. E eu deixei ele tocar o barco. Na minha hora, chegou a minha hora. Eu e você, na mão. Ele não foi. Resumindo a história, as menininhas, no dia seguinte, olhavam pra mim. Viraram suas fãs, número 1. Porque, porra, a disposição que ele não... Eu fui o elemento surpresa. Eu tô te contando isso porque quando o Bolsonaro, você vai entender agora, antes da eleição, sabia que tinha esse establishment, ele sabia o que ele ia encontrar. Ele sabia que aquilo ali não dá para fazer associação com comunista, brother. Não dá para você ter 2 tipos de tratativa com comunista. Você sabe o que eles pensam? Dentro de um terreno só, uma casa só, não tem como. O erro para mim foi quando ele entrou, ele ficou na meia boca. Cedeu. Ele cedeu. Ele não escolheu, é isso e pronto. Entendeu? Então hoje ele se tornou refém daquela galera que ele achou que ele poderia negociar, que era a única galera que não. Rodrigo Maia, STF, Senado. Então, meu irmão, ou você entra para resolver o problema, ou você não Ou você vai ser mais um na fila do pão. Vai tomar o tapa igual eu tomei e vai cair no chão. Para mim, o erro é esse. Chegou num ponto crucial, ele não tem governabilidade, porque você pode ver, os caras estão tramando contra ele mesmo. Então, todos os dias, cara. Todos os dias. Yeah. The Big Trap. Prontinho para ele poder... Então, que nem um bando de hiena, cara. Hiena, entendeu? Hiena. Nossa senhora, maluco. E vão tirar o sangue dele. Entendeu? E eu, por gostar muito dele, cara, as pessoas confundem a crítica com gostar da pessoa. Eu gosto dele, cara. Eu acho que ele é um cara que ele não quer o mal pro Brasil. Ele é um cara que quer o bem pro Brasil. Ele não sabe se expressar muito bem, não sabe mesmo. É que nem o Donald Trump. Exatamente. Não é corrupto, ele tem as melhores intenções, mas ele tinha que bater de frente. Realmente, olha só, é minha vez e é assim que vai acontecer. E gostar, gostou, não gostou, filhão. Tchau, mete o pé. Exatamente. Entendeu? Então, ele começou botando um cara do PT na PGR, aí ele fez campanha pro Rodrigo Maia. Quem foi ele, cara? Então, como é que você pode fazer acordo com esse tipo de gente, cara? Que a gente já sabia que era a galera que estava envolvida na... Pô, Rodrigo Maia tinha sido pego na lista da Lava Jato, cara, como Botafogo. Estava sendo investigado, meu. Você entendeu? Então, cara, hoje a situação é muito complicada, viu? Porque, pelo que eu vi ontem, tanto da denúncia do Roberto Jefferson, que para mim não choveu no molhado, que eu já sabia disso, cara, os caras vão querer empichar ele, bicho. Vão querer empichar ele. E vão querer assassinar. Isso, para que as pessoas entendam, as pessoas que estão nos vendo aqui, que querendo ou não são 500, que devem conhecer mais 5, então nós já estamos falando de 4 mil, 5 mil pessoas, no meu cálculo, entendeu? O que seria necessário a gente, nós como cidadãos brasileiros que moram fora ou moram dentro, o que seria necessário fazer nesse momento? Não seria necessário apoiar, entender, respeitar, entendeu? E encontrar um balance, encontrar uma coisa que, tipo assim, gente, esse não é o momento para isso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô, Vitor, mas o ponto que já está hoje, não tem mais tempo para isso. Não tem mais volta. Não tem mais. Pode assinar o que eu tô falando aí, ó. Não tem mais. Ou ele vai subir a favela e vai resolver o que ele tem que resolver. Eu não vou aqui dar dica, mas você deve estar entendendo. Ou ele vai resolver, porque a população vai estar com ele. Se ele ficar nessa de fala uma coisa, fala outra, vai ser engolido, porque tem emissora de televisão junto com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, com o Suprema Corte, com todo mundo, meu irmão.
Não tem. Game over. Tomou o Exatamente. cavalo de Troia. Tomou o Tá, cavalo tá de Troia. infiltrado, né? Tá infiltrado Irmão. ali, no meio dele, dentro dele, tipo assim. Estava no meio da explicação, tu vê que... É? No meio da explicação, o bagulho corta, né? Tá falando demais. Mas o sertanejo, quando faz live, tem 22 milhões de pessoas ao vivo, não cai, não. Você já terminou a sua linha de raciocínio sobre isso? Não, é só isso. Eu acho o seguinte, o momento, e não pode ser amanhã, ele tem que tomar uma decisão. Porque senão vão conseguir tirar ele. Ok. Sobre a questão do sertanejo que você acabou de falar. Mas eu quero a sua opinião sem escolher lado. Tá? Sem a sua linha de raciocínio. Por um lado, nós temos todos esses que não fazem porra nenhuma, desculpa a palavra, não fazem nada para ajudar. E aqueles que fazem ou têm qualquer tipo de iniciativa tem que ser colocado na cruz, certo? E marcado e crucificado. É tipo aquele negócio, a sua árvore está brilhando demais, então eu tenho que cortar ela pela raiz para ela não dar mais fruto nenhum. O que você tem a dizer sobre isso? Não sou a favor do que o Gustavo Lima fez, de beber, de ficar bebendo na câmera, tal, não sei o quê. Não sou a favor, primeiro, porque eu não bebo, tá? Se eu beber 2 Corona é muito, porque eu já fico bêbado, eu sou uma pessoa meio que atleta, eu tento malhar, você tá entendendo? Mas, tipo assim, e o outro lado? Tudo que ele fez, entendeu? O movimento que ele começou. O que você tem a dizer sobre isso? Ô, Vitor, eu vou te falar uma coisa, cara. É bem simples. O que eles querem é causar esse tipo de coisa. Porque assim... Para tirar o foco do lógico, que realmente a gente tem que olhar para. Eles estão querendo ganhar tempo o tempo todo. A estratégia é só... Você vai ver. Você nunca vai ver um trabalho meu fazendo um vídeo aqui, um filme, falando de alguém. Porque não me interessa falar de alguém. O que o Gustavo Lima, o que o Michel Teló, o que o Lolo da Palmeirânia, o que o fulano do bar. Não me interessa, eu cuido da minha vida. Agora, pegar o cara, o BBB, o que não sei o quê. A live do cara deu 60 milhões, meu irmão, de pessoas. Entendeu? Cara, o cara arrecadou 500 mil reais do bolso dele. Você entendeu? O cara tá 50 mil toneladas de comida. E aí, uma atitude dessa dele quebra o establishment. Que o cara fala assim, porra, mano, como é que a gente vai fazer agora? E o cara porra, ainda doa, arrecada mais do que o governo. Entendeu? Como que o BBB vai bater de frente com isso agora? Como? Entendeu? Mas isso aí é uma discussão que eu nem entro, Vitor, porque isso é desvio de foco. É para botar todo mundo se pegando no Facebook. Entra no Facebook hoje. Não, tá todo mundo. Caraca! As pessoas não estão entendendo. O que ela devia estar preocupada, eu vou dar aqui logo uma bomba. É no que vai acontecer mês que vem, cara. A economia está colapsando no mundo inteiro. Porra, esquece BBB, esquece as merda. Cuida da sua vida, porque talvez você não tenha dinheiro para viver. Não se esqueça que essas alimentações que estão sendo doadas, talvez você esteja precisando daqui a pouco. E como que você vai obter isso? Exatamente. E eu costumo dizer para as pessoas, pelo amor de Deus, sai desse fã-clube de político. Pelo amor de Deus, o político no dia 1º recebe seu salário em dia, todos os benefícios dele estão em motorista dia. Na porta. Porra, né? Motorista, banho, aviãozinho, viaja. A tá cheia. As crianças têm auxílio babá, auxílio médico, tem Albert Einstein para eles. Porra, olha para a sua vida. Esse, para mim, cara, é o ponto em que é o mais difícil. É a base. As pessoas não têm esse entendimento. Elas querem trazer ídolos, cara. A idolatria é igual na época em que Moisés estava tirando o povo das mãos de Faraó. Todo mundo era escravo, comia barro, comia folha. E Moisés está lá tocando. Mas não queriam batalhar pela própria vida deles. Não queriam colocar a vida em risco para o império do cara, mas não para a vida deles. No meio do caminho, do deserto, o povo teve fome, caiu o pão do céu. O povo teve fome, veio codornizes.
O povo teve sede, Moisés deu uma porrada na pedra, saiu água, todo mundo bebendo. Lá no meio do caminho tem sempre um filho de Satanás que vira assim: ah, na época eu tenho saudade da época lá do Egito, porque lá pelo menos a gente tomava nas costas todos os dias. Como é que pode, cara? Como é que pode, Vitor? Como é que pode as pessoas ficarem dando, meu Deus, idolatria, bota os políticos, seja lá de que partido for, botam no pedestal. Meu Deus. Cara, o que você está ganhando? Eles são pagos com dinheiro público para trabalharem para o povo. Não é o contrário, né? Não é um favor, é isso mesmo. Uma vez eu estava indo gravar outra historinha do tio Sandro. Eu tinha um carro, uma Captiva preta, filmada. Tô eu indo do Lins, na época eu ainda morava no Lins, para Record, em 2011. Chegou em Vargem Grande, uma blitz grande, gigante, cara. E aí, eu parei, me encostaram meu carro na blitz, e eu parei na fila. O cara veio, eu baixei um pouco o vidro, e o cara ficou aqui, ó. O policial ficou aqui, acho que por causa meu carro era filmado, para não ter algum problema. Ele veio aqui e falou: irmão, desce do carro aí, documento, não sei o quê. Eu baixei o vidro, estiquei a mão, dei o documento. Desce do carro, não sei o quê. Eu falei: do carro eu não vou descer não, irmão. Aí desce do carro, eu falei: não vou descer. Meu irmão, eu estou mandando. Eu falei: você não está mandando nada. Deixa eu botar as coisas aqui como elas são. Você é meu empregado. Você está aí para me proteger. Eu é quem paga o seu salário. Não tem nenhum nível de suspeição no meu carro. Vou abaixar agora os 4 vidros e vou abrir a mala para você pesquisar. Eu não tenho que descer do carro. O inesperado. Ele não sabia o que defender. Não tinha argumento, não tem mais argumento. Não sabe o que falar agora. Você sabe dos seus direitos. Falei: qual o nível de suspeição para eu sair do carro? Nenhum. Zero. Tá tudo abaixado, tá tudo aberto. Eu não vou sair do meu carro.